Graça e paz, meus amados irmãos, minhas irmãs, bem-vindos ao canal DJC Brasil, Discipulado de Jesus Cristo. É uma grande alegria meditar com você o curso bíblico. Estamos no livro de 1 Reis. Durante esta semana, nós estamos meditando nos capítulos 17 a 22. Meditamos com o tema Profeta Elias, aprendendo com o bonito testemunho do profeta Elias. São 7 vivências com muito aprendizado, estão distribuídas em 7 partes. Hoje, sexta-feira, é a 6ª parte. Estamos meditando a 6ª vivência da semana. E o tema de hoje é o itinerário humano e espiritual do profeta Elias. Meditamos na leitura de Eclesiástico, no capítulo 8, versículos 1 a 11. Por isso, amado irmão, minha irmã, convido você para pegar a sua Bíblia e já marcar esta leitura. Eclesiástico, capítulo 8, versículos 1 a 11. É sempre bom lembrar da importância de você acompanhar o curso bíblico com a Bíblia na mão. E qualquer dúvida que você tenha, você pode colocar aqui nos comentários. Comente também o que a palavra de Deus tem tocado ao seu coração. E com muita alegria, com muita atenção, muito zelo pela palavra de Deus, nós iniciamos a leitura. Estamos meditando em 1 Reis, 6ª vivência, o itinerário humano e espiritual do profeta Elias. E com a Bíblia em mãos, acompanhando o curso bíblico, nós iniciamos a meditação da 6ª vivência da semana. Lembrando qual é a leitura: Eclesiástico, capítulo 8, versículos 1 a 11. Meus amados irmãos, minhas irmãs, o profeta Elias é uma figura inspiradora. Seu testemunho é relevante para todo aquele que se põe no caminho de seguimento de Jesus Cristo. A experiência eliana é uma senda para a qual vislumbram-se as mais diversas dimensões da vida de um profeta de Deus que, no seu tempo e no seu contexto, busca fazer a vontade do Senhor, mesmo perante as suas fraquezas. O itinerário que Elias percorre passa pelo seu chamado profético, que é anunciar o verdadeiro Deus de Israel e libertar o povo da escravidão do pecado, da idolatria. Mediante a sua caminhada, ele se depara com muitos desafios, dado que a vivência profética é uma realidade dura, áspera e às vezes complexa. É justamente no confronto consigo mesmo, suas fraquezas e limitações, que Elias vai gradualmente vivendo o seu processo de maturação, humano e espiritual. Elias é o homem de Deus, da palavra, e sua missão está ligada significativamente dentro da história de Israel. Em seu caminho profético, sobretudo no evento desafiador do Monte Carmelo, 2 aspectos evidenciam um pouco dos sentimentos de Elias perante aquela situação. São eles: coragem e medo. No capítulo 18 do primeiro livro de Reis, o profeta Elias está no Monte Carmelo, perante Israel, para o desafio entre o seu Deus e Baal. O profeta, diante desta situação, demonstra forte confiança e coragem ao Deus a quem ele serve. Enquanto os profetas clamavam por Baal, Elias observava e por vezes falava
comicamente. Então Elias estava cômico naquele momento e falava comicamente sobre esta situação. Após a ineficiência de Baal acerca das súplicas dos seus profetas, Elias clama por Deus e do céu desce um fogo sobre o holocausto. Nós lembramos esta leitura lá em 1 Reis, no capítulo 18, versículos 37 a 38. Então, ao fim do desafio, o Deus anunciado por Elias sai como vencedor e o profeta passa a espada os 450 profetas de Baal. Após o ocorrido, Elias é ameaçado de morte por Jezabel, e isto mexe com a humanidade do profeta, alterando seus sentimentos que vão da forte coragem para o medo, desembocando numa fuga para o deserto. Então Elias corre para o deserto para conservar a sua vida. No caminho, ele senta-se debaixo de um junipeiro e, possivelmente, esgotado, pede a morte. Após cair em sono profundo, o profeta é tocado por um anjo que o anima, dizendo: levante-se e come. A voz do anjo é sinal vivificador da presença de Deus, dado que ele fornece não só o incentivo oral, levanta-te, mas também o alimento físico, pão cozido, pois a palavra de Deus está preocupada com a totalidade da vida e não apenas com as coisas espirituais. O divino dá forças a Elias que, mesmo caído, mediante suas fraquezas, é convidado pelo anjo a retomar o caminho. Essa parte da vida do profeta é muito significativa, pois é perceptível que a fuga para o deserto era um grito de medo das ameaças. Contudo, o caminho que Deus preparou para ele ainda não tinha sido totalmente concretizado. Como disse o anjo quando visitou pela segunda vez: levanta-te e come, pois do contrário o caminho te será longo demais. Levanta-te e come, pois do contrário o caminho te será longo demais. Elias, depois de toda essa situação, retomando seu caminho, vai em direção ao Horebe, o monte de Deus. As palavras do anjo o fortalecem e, mesmo com dificuldades, entenda, meus irmãos, mesmo com as dificuldades de entender a voz de Deus, ele continua sua caminhada, chegando na montanha, ao local do encontro. O encontro da experiência, o presbita entra numa gruta e é indagado por Deus da seguinte forma: que fazes aqui, Elias? Essa pergunta toca profundamente a existência do profeta, que prontamente responde falando do seu zelo pelo Senhor. Deus pede a Elias que saia da gruta e que fique na montanha diante dele. É nesse momento que Elias viverá a experiência de sentir Deus. A dimensão espiritual do profeta está mesclada com a humana e as suas expectativas acerca da presença de Deus são frustrantes. Elias encontra Deus,
mas não do modo como ele esperava, nem do modo como que toda sua tradição religiosa lhe havia ensinado. Não será o sobrenatural ou o extraordinário, mas a simplicidade de Deus que visitará a existência do profeta. Diante de Elias, passam muitos eventos naturais, como o furacão, o terremoto e o fogo. Mas a voz de Deus e sua presença estava no último evento, ou seja, na brisa suave, ou no som do leve silêncio. É nessa experiência humanizadora e espiritual que o profeta Elias redescobre o sentido de sua caminhada, retomando o seu caminho. O profeta Elias é a exemplificação daquilo que todo discípulo deve ser no mundo. Repito, o profeta Elias é a exemplificação daquilo que todo discípulo deve ser no mundo, ou seja, um sinal de esperança, de luz, de libertação. A vida de Elias demonstra que Deus não desampara aqueles que se colocam no serviço de seu reino. Deus não desampara aqueles que se colocam no serviço do seu reino. Mas isto não isenta das adversidades da vida. Elias é o homem da palavra e sua vida se fundamenta nela. A inspiração eliana é para os discípulos um acento interpelativo, dado que, por vezes, Deus também pergunta aos religiosos: o que fazeis aqui? Assim como Elias, os discípulos de hoje experimentam na pele as amarguras do mundo. Mas, em contraposição, eles devem viver em obséquio de Jesus Cristo. Viver em obséquio de Jesus Cristo é viver a palavra. Tudo o que tivesse de fazer, fazê-lo na palavra do Senhor. A experiência da palavra, assim como aconteceu com o profeta Elias, é o itinerário que se dá no humano e espiritual do homem que aceita estar no itinerário de transformação. Assim, é na inspiração de Elias que o discípulo deve buscar superar e perpassar suas fragilidades, e se colocando a serviço do reino, crescer gradualmente através da palavra que diviniza, mas que também humaniza o homem. Muito bem, meus amados irmãos, minhas irmãs, chegou o momento de você fazer a leitura da palavra de Deus. Por isso, convido você a pegar a sua Bíblia e fazer esta meditação. Eclesiástico, capítulo 8, versículos 1 a 11. Que você possa fazer esta leitura. Repito, Eclesiástico, capítulo 8, versículos 1 a 11. Após fazer a leitura, comente o que você entendeu aqui no canal DJC Brasil, ou que você foi tocado por esta palavra, que foi que Deus tocou ao seu coração. E assim nós estamos sendo edificados pela palavra de Deus e edificando também os nossos irmãos e irmãs. Faça o seu CCC, curta, comente e compartilhe este vídeo. Deixe aqui o seu joinha. Se ainda não está inscrito no canal, corra e faça a sua inscrição.
Ative o sininho para receber as novidades, as notificações do canal DJC Brasil, Discipulado de Jesus Cristo. E nós encerramos a 6ª parte da meditação do curso bíblico, encerrando o livro de 1 Reis. Hoje nós meditamos em Eclesiástico, capítulo 8, versículos 1 a 11. Desejo a você, meu irmão e minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você e sua família e até a próxima meditação aqui no canal DJC Brasil, Discipulado de Jesus Cristo.